Olá, pessoal. Hoje vamos continuar o nosso assunto do vídeo anterior em relação às chuvas intensas. No vídeo passado, eu mostrei para vocês sobre o dimensionamento, na verdade, sobre a importância das precipitações para os processos, para os projetos de drenagem urbana, e falei no final do vídeo para vocês sobre as curvas de intensidade, duração e frequência, também chamadas de curvas IDF. Hoje nós vamos ver como desenhar essas curvas utilizando a ferramenta Excel. Então, eu coloquei aqui, vocês podem ver aí pelo vídeo, eu fiz uma mini planilha, né? Coloquei aqui construindo as curvas DF, tá aqui a equação. Quem ainda não assistiu o vídeo, volta lá no vídeo anterior para ver como que são feitas, né? Para que servem essas curvas DF. E vejam que lá nós temos vários parâmetros. Nós temos aqui os coeficientes K, A, B e C, que são dados da bacia. Temos o período de retorno, o TR, e o tempo de duração da chuva. Basicamente, o que nós vamos fazer é utilizar os coeficientes K, A, B e C para fazer para a regionalização da nossa bacia. E o período de duração da chuva, vejam que ele já é pré-estabelecido, né? Então, vejam, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 30 minutos, aqui 45 minutos, 60 minutos e por aí vai. E aqui do lado direito apenas a conversão em horas, tá, pessoal? O período de retorno, nós vimos que é um período de retorno, que cada curva representa o período de retorno. Então, tem a curva de 5 anos, de 10 anos, de 25 anos e por aí vai. Então, aqui, o que eu vou fazer? Como eu preciso desenhar tudo isso aqui para curva, por exemplo, do período de retorno de 5 anos, eu vou simplesmente colocar 5 anos aqui e vou, né, copiar esses valores aqui para baixo. O que eu preciso agora, pessoal, é saber os coeficientes regionalizados da bacia. Para isso, eu vou utilizar o programa Pluvio, né? Tem um link deles lá no Moodle para vocês baixarem. E aqui, no caso, eu já coloquei, né, eu posso escolher aqui, né, o estado. Nesse caso, eu escolhi em Goiás, eu coloquei os dados de Goiânia. Vocês vão ver que tem dois valores para Goiânia, que são duas referências diferentes. Eu utilizei essa segunda aqui. Vejam que apareceu aqui K 920,45, A 01422, B 12 e C 07599. Então, estão aqui esses dados. Eu preciso calcular agora, vejam, a intensidade para cada duração de chuva. Então, eu vou calcular aqui, por exemplo, para a chuva de 5 minutos de duração, com um período de recorrência de 5 anos. Vejam, eu vou simplesmente fazer a conta, né? E vou pedir para o Excel fazer para mim isso aqui, ó. Então, vamos lá. A parêntese K e multiplica TR, quem quer TR? O TR eu fixei, 5 anos, elevado ao coeficiente A, que é 0,1422. Vou fechar o parênteses e agora eu vou dividir. Vou abrir o parênteses, vou abrir novamente para evitar erro. O tempo de duração da chuva, lembre-se que aqui o tempo de duração é em minutos, mais o coeficiente B, isso tudo elevado ao coeficiente C. Vou fechar parêntese agora e vou dar um Enter. Pronto. Aqui eu acabei de calcular o que? A intensidade da chuva de 5 minutos de duração para um período de recorrência de 5 anos no município de Goiânia. O que eu vou fazer agora? Vou calcular as intensidades para as demais durações de chuva. Eu vou fazer a mesma coisa agora para uma chuva de 10 minutos de duração, 15, até uma chuva de 24 horas. O que a gente viu? Que essa relação ela é inversa. À medida que o tempo de duração da chuva aumenta, a intensidade vai diminuir. O que eu vou fazer, pessoal? Eu simplesmente vou pegar estes valores, vou copiar aqui, ó. Vejam que eu só copiei. E vou pegar isso aqui e vou arrastar.
Aí ele vai calcular a intensidade para todas essas chuvas. Vejam que, à medida que a duração da chuva aumenta, a intensidade diminui, ok? Então, agora nós vamos fazer o quê? Colocar isso em um gráfico. Vou inserir, vou escolher um tipo de gráfico, que é um gráfico de dispersão em linhas. Linhas suaves com marcadores. Ele apareceu aqui para mim, né? Eu vou selecionar dados. No eixo X, né? Eu vou colocar uma nova série aqui. Eu vou chamar essa série de TR igual a 5 anos. E vou colocar aqui o valor de X da série. Quem que é X aqui? Ó? X é o tempo de duração da chuva. E aqui agora eu vou colocar em horas, só por causa da escala gráfica. Então, valor de X. Quem que é Y? Y é a intensidade que eu acabei de calcular. Na hora que fizer isso, olha o que vai acontecer. Apareceu essa curva aqui exponencial, bem bonitinha, bem sinuosa. Então, apareceu aqui, né, o TR aqui, né, com 5 anos. Eu posso aqui, por exemplo, adicionar uma legenda, tá? Apareceu lá, TR de 5 anos. Aí vocês podem tirar o título do gráfico aqui, né, modificar, enfim. Só que vejam que essa curva, né, ela está bem diferente do que a gente viu lá na apresentação. Por quê? No slide, este eixo X, ele está em escala logarítmica, tá bom? Então, o que que acontece? Eu vou vir aqui no eixo X, vou clicar com o botão direito e vou em formatar eixo. Vai abrir essa janela, eu vou marcar essa opção escala logarítmica. Vejam que a curva já mudou de posição, pessoal. Vejam que ela já mudou de estado. O eixo Y ficou no meio, né? Porque eu preciso vir aqui, né, e falar para ele onde que o eixo X vai cruzar com o eixo Y. Eu vou marcar 0,01. Vejam que ele já mudou para lá. Então, nós temos aqui, ó, vejam que nós já temos aqui a nossa curva IDF para o período de retorno de 5 anos. Já está aqui. Porém, vocês viram lá que eu preciso fazer isso para vários períodos de retorno, né? E se acontecer, por exemplo, uma chuva de 50 anos, de 100 anos, a gente precisa saber isso. O que eu vou fazer, então? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora para outros tempos de retorno, né? Eu vou fazer o quê? Copiar isso tudo aqui. Posso copiar tudinho. E agora eu vou fazer o quê? Ó? Copiar aqui embaixo. E vou mudar o tempo de retorno. Agora eu vou colocar, por exemplo, 10 anos. Fazer a mesma coisa, copiei 10 anos. Vou copiar a fórmula aqui também, ó. Só arrastar aqui para baixo, eu consigo ter agora as intensidades. E vou agora, aqui, ó, clico com o botão direito, selecionar dados. Agora eu vou adicionar uma nova série, que agora é o TR de 10 anos. 10 anos. Da mesma forma, quem que é X? X é a intensidade em horas. Desculpa, X é a duração da chuva em horas. E I é a intensidade, que eu acabei de calcular. O que vai acontecer? A hora que eu der o Enter, eu tenho já a curva de 10 anos. E vejam que ela vai muito semelhante ao que nós falamos, ó. 5 minutos. Chuvas de 5 minutos de duração. Lógico, uma chuva que acontece a cada 10 anos é de se esperar que ela seja maior do que uma chuva que acontece a cada 5 anos. E eu posso fazendo isso, pessoal, ó, posso copiar aqui, ó. Agora eu vou fazer, por exemplo, para 100 anos, para vocês terem uma ideia. E vou fazer aqui no gráfico da mesma forma. Vou lá, selecionar dados, adiciono uma nova série, agora é TR igual a 100 anos. X é tempo de duração da chuva em horas e Y a intensidade que nós acabamos de calcular. Vou dar um Enter aqui, ok. Se eu voltar lá no gráfico, vejam que aqui em cinza
tá? A curva IDF para um período de retorno de 100 anos. E aí vocês podem depois modificar, colocar a legenda, né? Pode colocar as linhas de grade secundárias aqui, né? Vou mostrar que é a escala logarítmica, enfim. Vejam que é muito simples construir, né, essa curva IDF. Como a gente viu, dependendo da região, essa curva pode ser mais ou menos suave, mais inclinada e por aí vai. Depende da qualidade também dos parâmetros que são utilizados. Isso depende da região. Bom, o meu intuito nesse vídeo era mostrar a vocês como construir as curvas EDF. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E lá no Moodle já tem uma atividade para vocês realizarem, né, construírem as curvas IDF do projeto de vocês. Vocês vão ver que lá no roteiro do trabalho já tem os coeficientes K, A, B e C, e vocês já podem construir essas curvas IDF para o projeto de vocês. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Um abraço e até a próxima.